Olá, mentes brilhantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Nesse vídeo eu venho falar um pouco sobre os estágios na área da educação. Muitas pessoas que estão começando a faculdade, em uma licenciatura ou em uma pedagogia, ficam com dúvidas sobre os estágios. Será que o estágio é remunerado? Será que eu sou obrigada a fazer? Será que eu consigo ganhar dinheiro com isso durante o período da faculdade? É isso que eu vou falar com vocês e eu espero muito que vocês gostem. Então, para quem está fazendo pedagogia ou licenciatura em qualquer uma das áreas, está formando professores. Isso quer dizer que antes de você acabar a faculdade, você tem que ter conhecido aquele ambiente que você vai atuar. Então, nas faculdades de pedagogia e licenciatura, existem os estágios que são obrigatórios. Então, a gente não consegue se formar sem fazer esses estágios. Eu vou falar, obviamente, do meu caso, que é o caso que eu mais conheço, que eu vivenciei. E eu fiz o curso de licenciatura em Ciências da Natureza na USP, e lá no meu curso a gente teve 3 semestres de estágio não remunerado obrigatório. Ele dá aí aproximadamente 400 horas distribuídos nesse 1 ano e meio. Mas essas 400 horas não é só dentro da escola. Essas 400 horas é também de aula que a gente tem e também de trabalhos finais que a gente faz. No meu caso, os estágios obrigatórios, eles começaram no 6º semestre da faculdade. Então, é um período ideal para você começar. Não necessariamente todas as pessoas vão começar no mesmo tempo, mas geralmente a gente começa aí no 6º semestre e vai até o 8º, que é quando, teoricamente, a gente se formaria. No meu caso também, esse estágio foi em escola municipal ou estadual. Então, a minha universidade tinha um convênio com várias escolas ao redor da própria universidade, que fica na Zona Leste, e a gente escolhia uma escola. Então, a gente tentava entrar naquela escola, né? Dependia da vaga, dependia de quantos alunos queriam uma mesma escola, e aí você fazia um estágio naquela escola durante 1 ano e meio. Bom, a gente tinha diferentes afazeres para aprender como uma escola funciona. Então, no meu caso, no primeiro semestre, a gente conheceu a escola como um todo. Então, como funciona a secretaria, o que o inspetor de aluno faz, quantos professores tem, quantos alunos, qual é a dinâmica da escola, como são os intervalos, como é o recreio das crianças, o que elas comem, o que elas fazem. Então, foi mais de reconhecimento total da escola. No 2º semestre de estágio, a gente fez o reconhecimento de uma sala de aula. Então, a gente observava os professores dando aula. Então, obviamente que não era só isso, a gente ainda continuava fazendo aí a observação da escola, mas aí a gente começou a entrar dentro da sala de aula para entender o funcionamento daquele ambiente em que posteriormente os professores iriam atuar. Então, a gente acompanhava algumas aulas de diferentes disciplinas, não era só de ciências necessariamente. E no 3º semestre, que era o último, a gente ficou mais com a professora de ciências, ou os professores de ciências, observando aquelas aulas, e a gente tinha também que dar algumas aulas. Então, fazia parte, né, do nosso estágio ministrar algumas horas aulas. Então, a gente preparou aulas juntamente com a professora de ciências, né, com o tema que ela estava abordando naquela turma, e a gente desenvolveu uma aula para ela. E aí a gente tinha que variar esses tipos de aula, não só ser expositiva, né? Fazer a exposição, mas também fazer uma prática e assim por diante. Então, 1 ano e meio de estágio não remunerado obrigatório. É bastante cansativo porque são bastante horas dentro de uma escola, você tendo que fazer vários trabalhos, né? Então,
é muito cansativo, fora que várias outras pessoas, além do estágio, das disciplinas que precisam cumprir, também fazem iniciação científica durante o período ali da faculdade, então fica bastante coisa, fica bem cansativo. Mas a vida de um estudante não é nada fácil e pode complicar mais ainda. Então, algumas pessoas, elas precisam trabalhar durante o período da faculdade, né? Precisam se sustentar de alguma forma, não conseguem sobreviver somente com a bolsa de iniciação científica, que é muito pouca. E aí algumas pessoas, elas recorrem ao estágio remunerado. O estágio remunerado, ele não é obrigatório. Então, você pode fazer ou você não pode fazer, depende da sua escolha, mas algumas pessoas optaram por fazer o estágio remunerado. A questão é, se você faz o estágio remunerado, você é obrigado a fazer também o estágio não remunerado. E aí você fica com uma carga muito grande de coisas para fazer e, obviamente, que ganhando pouco. Como tudo na vida, existem as suas vantagens e desvantagens. O estágio remunerado, ele é uma porta de entrada para quando você se formar, você continuar na escola que você fez esse estágio remunerado. Então, algumas pessoas, eu conheço, né, algumas colegas que fizeram faculdade comigo, que conseguiram entrar imediatamente depois que se formaram em uma boa escola, porque já faziam estágio ali naquela escola. Então, é uma opção muito válida, né, até uma dica, assim, para quem quer entrar logo no mercado de trabalho, ela é uma porta de entrada. Claro que durante todo esse período você tem que se desdobrar em 1000 para dar conta de fazer tudo. Os estágios remunerados, eles obviamente não vão pagar muito, eles pagam pouco, dá para procurar várias vagas de estágio em várias escolas diferentes facilmente pelo LinkedIn, mas para vocês terem uma noção, eles vão pagar em torno de R$ 1.100 a R$ 1.500, tá? De salário. Fora que eles também dão, às vezes, alimentação no próprio local e eles vão dar um auxílio transporte, que vai variar de escola para escola, mas em algumas escolas que eu vi tá em torno aí de R$ 8 por dia. O estágio remunerado, ele geralmente vai exigir de você um trabalho de 6 horas por dia. Então é bastante coisa, porque além do estágio, você tem que fazer a faculdade, então o curso mesmo, que gira de umas 4 horas de aula, fora deslocamento entre os locais e várias outras coisas. Então é bastante coisa, mas futuramente, se você consegue terminar a faculdade e entrar numa boa escola, acaba que vale a pena. A questão é que em alguns estágios de algumas escolas que eu dei uma olhada no LinkedIn, eles já estão pedindo algumas coisas a mais. Então, geralmente esses estágios eles vão acontecer a partir do 3º semestre da faculdade. Então, você pode começar o estágio antes de começar o estágio obrigatório, que daí já é uma boa também para você ter uma experiência na área e assim por diante, agregar no seu currículo. Mas algumas escolas elas pedem, por exemplo, um estagiário que seja bilíngue, ou um estagiário que tenha até experiência, o que é um pouco contraditório, né? Porque se é estagiário, a gente não espera que aquela pessoa tenha tido experiência em escola, mas ainda assim existem essas vagas. E algumas escolas que vão contratar a pessoa para, por exemplo, ser um monitor. Então você dá aula de reforço, você ajuda os alunos na hora dos estudos, você ajuda os alunos numa feira de ciências, por exemplo. Então existem aí uma gama enorme de estágios que você pode concorrer, conseguir assim por diante, dependendo aí do que você almeja. Então, basicamente é isso, essas são as duas formas de estágio, o remunerado e o não remunerado, e eu espero ter esclarecido algumas dúvidas que surgiram em outros vídeos. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tento ajudar vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!